Bom, pessoal, começando aqui mais um vídeo do quadro Além do Milhão. Então, nesse quadro aqui, eu faço investimentos todos os meses na minha carteira pessoal e compartilho os meus passos aqui com vocês. Nesse vídeo aqui, vocês vão conseguir ver minha carteira completa, tudo que eu tenho de investimento dentro da minha carteira, quanto eu ganhei de dividendos, quanto rendeu a minha carteira nos últimos 5 anos, né? Eu invisto há um pouquinho mais de 5 anos e eu vou te mostrar aqui quanto minha carteira rendeu exatamente. Também vou te mostrar onde investir esse mês e vou responder algumas perguntas que vocês sempre me fazem aqui nos vídeos do YouTube, tá? Então pode deixar sua dúvida aqui no comentário, que eu tô pegando algumas dúvidas e no final de alguns vídeos eu sempre vou responder vocês, certo? Primeiro, bora dar uma olhada aqui em quanto eu tenho para investir esse mês. Bom, eu tenho um saldo aqui no Banco Inter, né, de R$ 33.500 e é justamente esse valor que eu vou aplicar hoje. Onde será que eu vou aplicar essa grana? Vou começar mostrando aqui a minha carteira para vocês, aqui no Investidor 10, né, onde eu compilo todos os meus investimentos e já de cara, ó, vocês conseguem ver aqui o total de lucro que eu obtive. Mais de R$ 232 mil apenas de lucro. Aqui embaixo tem, ó, 148.800 de ganho de capital e um pouco mais de R$ 83.800 de dividendos recebidos. É claro, pessoal, que esse patrimônio aqui de quase 1.600.000 não renderia só isso, né, em 5 anos. Ó, se a gente pegasse aqui 1.600.000 e colocasse uma taxa de juros ali de hoje, né, que a Selic está rendendo 15% no período de 5 anos, esse 1.600.000, considerando ali a taxa atual da Selic, teria se transformado aqui em mais de 3 milhões de reais. Não foi o caso, por quê? Primeiro porque há 5 anos eu não tinha nem 10 mil reais. Eu comecei investindo, ó, deixa eu voltar tudo aqui nos últimos 5 anos, eu comecei investindo ali, vou colocar aqui nos últimos 10 anos, que faz um pouco mais de 5 anos que eu comecei a investir. Mas eu comecei ali, ó, com 1.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, aí voltava para 5.000, tá? Então esses 5.000 rendia um pouquinho todos os meses, depois 10.000, e aí eu fui investindo mais, e à medida que eu fui investindo mais, esse dinheiro foi rendendo mais, tá? Então não é 1.600.000 que rendeu isso aqui. Essa é a minha rentabilidade acumulada, com base na medida que eu fui investindo ao longo do tempo. E essa rentabilidade aqui, ela vence do IPCA, ó, se eu colocar aqui em rentabilidade, selecionar os principais índices aqui, Ibovespa, IFIX, IPCA e CDI, a minha carteira, ela vai ficar bem na frente. Então, desde o início aqui, a minha carteira rendeu ali quase 80% nesse período, contra 38% do IPCA, 30% do IFIX, 62% do CDI, 58% do Ibovespa, beleza? Então essa rentabilidade aqui já está considerando inflação e demais índices. Venho aqui para a aba de proventos para ver quanto eu ganhei em agosto. Em agosto, da minha carteira aqui de renda variável, eu ganhei R$ 4.488. E se eu considerar a renda fixa, que tem rendimento diário, né, rendimento mensal, eu venho aqui em renda fixa, no Tesouro Direto eu tenho 435.400, mais essa renda fixa aqui, 187.200. Na renda fixa eu tenho em média aqui 622 mil. Se eu pegar a taxa Selic hoje, que está 15%, dividir ela por 12, vai dar a rentabilidade média mensal aqui da renda fixa, sem levar em consideração os impostos, tá? Então rende aqui bruto 1,25. Se eu pegar 622.600 vezes 1,25%, vai dar uma rentabilidade aqui de 7.782. Então vou somar aqui com os dividendos da renda variável, né, que foi 4.488, que vai dar em média um rendimento aqui de 12.200. Isso considerando todo o rendimento aqui que eu poderia estar ganhando, poderia estar tirando da renda fixa. Dá uma passada aqui na minha carteira, né, para vocês conhecerem ou então acompanhar, né, se você já segue aqui no canal, você tem o hábito de assistir esse vídeo todos os meses. Mas eu tenho 6 ativos, né, 6 ações na carteira. Fundos imobiliários eu tenho 7. Se você acompanha aqui, você já sabe que o BCIA e o PMLL vão sair no futuro próximo, né? O BCIA porque eu já comprei pensando em vender, pensando em fazer um ganho de capital quando o mercado aquecer mais. Porque como ele é um fundo de fundo, né, geralmente quando o mercado sobe, ele tende a subir muito mais. E o PMLL11, que era o antigo MOL, mudou aqui, né? A Pátria comprou esse fundo e eu vou ter que vender, vou ter que substituir por outro fundo imobiliário para não ficar com tanto fundo da gestora Pátria, já que eu tenho aqui
o HGLG e o HGRU, que também a Pátria comprou recentemente. Criptomoeda tem apenas o Bitcoin, ETF internacional aqui tem dois, né? Um de renda fixa e um de renda variável. Fundo imobiliário americano tem um, Tesouro Direto tem alguns títulos e renda fixa eu tenho alguns CDBs. Bom, mas e hoje? Onde é que eu vou investir? Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe também que eu não invisto com base em notícias. Então, para mim, tanto faz se tá saindo notícia aí que o dólar tá alto, que tá baixo, que o Brasil vai acabar, que o Brasil vai virar isso, vai virar aquilo, que político A ou político B ou C vai ganhar as eleições e o Brasil vai acabar. Não tô nem aí também com sanções. Claro que isso impacta, né, diretamente o Brasil, não é nada bom a gente ter sanções, mas isso não deve impactar nossos movimentos, nossa estratégia de investimento. Ela tem que continuar independente do que acontece. Geralmente quem investe com base em notícia, compra na alta, vende na baixa, né? Porque, por exemplo, quando o Banco do Brasil tá dando muito lucro e já subiu, aí todas as notícias são voltadas para o Banco do Brasil, que é muito bom, que tá tendo lucro recorde, que não sei o quê. Aí você vai lá e compra, e de repente o banco passa por uma fase ruim, cai a cotação. Quando cai a cotação, todas as notícias são contra o banco, né? Porque ele vai quebrar, porque isso, porque aquilo. Ou seja, você compra na notícia boa, vende na notícia ruim. Então compra na alta, compra na baixa. Aqui no canal a gente não faz isso. Minha estratégia atualmente é ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Então, renda variável, 50% vai ter uma parte lá fora e uma parte aqui no Brasil. Renda fixa do mesmo jeito. Renda fixa americana, renda fixa aqui nacional. No momento, minha configuração tá assim. Como aqui no Investidor 10 não fala nessa, não classifica entre renda fixa e renda variável, aí eu montei uma planilha bem simples, fui colocando quanto eu tenho em ações, fundos imobiliários, Bitcoin e etc. E depois fiz um gráfico bem simples só para mostrar essa minha divisão aqui entre renda fixa e renda variável. E renda variável, ó, eu tenho mais do que renda fixa. Então, o meu aporte hoje, independentemente do que está acontecendo no mundo, ele precisa ser em renda fixa, porque eu preciso equilibrar isso aqui para que fique o mais próximo de 50% possível, tá? Então, tenham uma estratégia. Ninguém fica rico esperando o momento certo, né? Você fica rico investindo com frequência e tendo estratégia, tanto no trabalho, nos negócios, quanto também nos investimentos. Se você ainda não tem uma estratégia, você não pode deixar de fazer meu treinamento Passos da Riqueza. Não é porque foi eu que fiz não, mas diga-se de passagem, um treinamento muito bom que eu gostaria de ter feito quando eu estava começando. A lista de espera já está rolando, esse treinamento eu abro de tempos em tempos. Dia 6 de outubro eu vou abrir a 13ª turma do treinamento, então se você quiser fazer parte, ó, clica no link que eu vou deixar na descrição e vai lá para a lista de espera. Um treinamento completo, tem a parte de finanças pessoais, né, para organizar os gastos, reserva de emergência, como sair das dívidas e também tem a parte de como escolher os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, os melhores ETFs no exterior e muito mais. Mas voltando aqui, eu preciso comprar renda fixa. Eu também poderia investir em renda fixa americana. Na verdade, eu deveria estar investindo porque o dólar deu uma caída e eu gostaria de aproveitar esse momento. Só que o jogo mudou um pouco lá no exterior. Eu já comentei com vocês aqui, também lá no Instagram, que existem ETFs irlandeses que a gente pode comprar praticamente o mesmo ETF americano, com empresas americanas, só que custodiado lá na Irlanda, e com isso, só com essa movimentação, a gente paga muito menos imposto. Por isso que hoje eu não vou investir no ETF que eu estou acostumada a comprar lá, porque eu estou vendo assim a possibilidade de começar a investir no ETF de renda fixa americano, só que custodiado lá na Irlanda. Eu vou estudar um pouco mais e prometo trazer um vídeo para vocês sobre isso ainda esse mês, beleza? Então vou pegar aqui meu celular para fazer o investimento. Eu vou comprar hoje o Tesouro Selic. Aqui vem para a parte de investimento, investir, vou procurar aqui Tesouro Direto. Vou aplicar no Tesouro Selic 2031. Para quem chegou aqui de paraquedas e não entende muito sobre investimento, Tesouro Selic, mesmo tendo esse prazo de vencimento aqui 2031, você pode resgatar a qualquer momento, tá? Sem perder nada do seu dinheiro. Vou pegar aqui o 2031 e vou aplicar 34.400. Aqui você tem todas as informações, né? A quantidade que você comprou e tudo mais. Vou clicar aqui em aplicar, confirmar. Ah, porque eu tenho 33 mil, deu saldo insuficiente. Então eu tenho 33 mil. Agora vai. Investimento realizado. Pronto, já fiz o investimento desse mês aqui. O Investidor 10 puxa automaticamente
diretamente para cá, já é sincronizado direto com a B3. E agora eu vou responder algumas perguntas, né, que vocês me fazem aqui. Bom, peguei aqui a pergunta do Marcelo, que foi nesse vídeo aqui. Esse vídeo, inclusive, é um pouco antigo, mas a dúvida tá bem recente. Quando você sabe que tá na hora de não investir mais em um fundo imobiliário específico e partir para outro? Essa é uma dúvida muito comum, né, entre os iniciantes. E a resposta é mais ou menos simples. Quando o fundo fica caro demais, eu não invisto mais nele, né, eu parto para outro. Colocar o óculos aqui, pessoal, porque, né, a idade vai chegando, a vista vai falhando. Brincadeira, minha vista é muito boa, mas fica cansada assim de olhar tanto pro computador. Vamos lá, vou pegar aqui minha carteira de fundos imobiliários e aqui eu consigo ver o PVP, né? PVP quer dizer se o fundo tá caro ou se tá barato, a grosso modo. Se esse PVP aqui passar de 1, eu já não compro mais, porque ele tá caro. Então, mesmo que seja um ótimo fundo imobiliário, não vale a pena você pagar mais do que ele vale, tá? Então, a partir do momento, ó, o MXRF11 tá 1,01 o PVP, então eu já não compro mais. Se eu tivesse investindo todos os meses no MXRF11, à medida que ele ficasse aqui acima de 1, eu já iria repensar essa compra. Então, a dica número 1 para você é: não compre fundo imobiliário caro demais. Se o que você está comprando ficou com PVP acima de 1, você já vê outros fundos dentro da sua carteira para você destinar os próximos aportes. Se você tiver só um fundo imobiliário, não estiver comprando só um, não faça isso. Monte uma carteira inicial de pelo menos uns 4 fundos imobiliários para você poder alternar os investimentos, né, todos os meses, à medida que um fundo vai ficando caro ou mais barato dentro da sua carteira. Se eu tivesse olhado a minha estratégia de investimento, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, e tivesse me mandando investir em renda variável, eu voltaria aqui, olharia, por exemplo, fundos imobiliários, qual que eu ia comprar aqui. Mesmo a LZR e o HGLG estando abaixo do PVP, eu não iria investir em nenhum desses dois, porque eu já tenho, ó, dinheiro demais, muito mais do que nos outros fundos imobiliários. Então, eu iria escolher outro fundo aqui. O KNSC tá 0,99, quase no preço justo. HGRU também. O BCIA seria um ótimo candidato esse mês. E se eu fosse continuar investindo aqui no PMLL, eu olharia com carinho aqui para ele, que tá com o PVP bem descontado. Nunca mais eu fiz uma análise completa sobre ele, o antigo MOL 11, mas só olhando aqui de cara para o PVP, eu já vejo que seria uma alternativa esse mês. E nas ações, do mesmo jeito, ó, Home 3 está caindo quase 40% aqui dentro da minha carteira. Transmissão Paulista também tá caindo. E muita gente fala assim, né? Caiu, comprou. Então, teoricamente, eu teria que comprar aqui a Home, a Transmissão Paulista, mas não é bem assim, né? Você precisa ter uma estratégia para você seguir essa estratégia, assim você vai fazer menos cagada nos seus investimentos. Eu olharia para essas 3 empresas aqui, caso fosse tempo de investir em renda variável, certo? Vamos ver outra pergunta aqui. Eitonildo, o que você acha do ETF IVV? Vale a pena comprar para investir em dólares? Você conhece esse ETF? Sim, eu conheço esse ETF, é um ETF muito bom, é um dos melhores para investir diretamente em dólar. E sim, vale a pena investir no IVV. Deixa eu pegar aqui o IVV e você vai ver que o IVV, ele investe nas 500 maiores empresas americanas. Então tem aqui, ó, 503 empresas e você olha que tem a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Tesla, JP Morgan, dentre várias outras. Você pode clicar para dar uma olhada completa. Tem uma taxa de administração muito baixinha, tanto o IVV quanto também o VOO, que também é praticamente o mesmo ETF, investe nas 500 maiores empresas americanas. Eu invisto no VTI, que é o índice completo. Então, esse VTI ele não investe nas 500 maiores, ele investe em todas as empresas do índice. Vou clicar aqui em Hold. Não diz a quantidade de empresas que investe, mas é quase 4.000 empresas, porque é diferente do IVV e do VOO, não investe nas 500, investe no índice todo. Muita gente tem dúvida entre o IVV e o IVVB11, né? Se eu colocar aqui no Investidor 10, ó, IVV apenas, vai aparecer aqui, ó, o IVV, que é o índice original, é esse que eu acabei de mostrar para vocês, e também tem o IVVB11, que é como se fosse um fundo criado por uma gestora aqui do Brasil, que não é o ETF original, aquele IVV que a gente acabou de ver. Isso aqui é apenas um ETF lastreado no índice original. Então, a rentabilidade de um para outro vai variar. Eu sempre sugiro que vocês investam diretamente lá fora, porque vocês investindo aqui no IVVB11, o dinheiro continua aqui no Brasil. Está exposto ao dólar, mas o seu dinheiro continua aqui no Brasil. Então, se for investir no IVVB11, opte sempre por investir lá fora. Hoje está muito simples, né? Você abre uma conta na Nomad, na Avenue e consegue ter acesso ao IVV. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.